Nesse bloco, vamos falar sobre recusa de obediência. Lá diz o artigo 63, recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instituição. Detenção de 1 a 2 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Então aqui recusar obedecer à ordem de superior. Interessante, né? Porque se ele tiver reunido com outra pessoa, com outro militar, crime de motim. Aqui estamos falando da situação individual do militar que recusa obedecer à ordem de superior. Tá? É um crime militar propriamente dito, e eu novamente aqui ressalto, vai se preservar a disciplina e a hierarquia, porque o superior vai lhe dar a ordem e ele vai se recusar a cumprir aquela ordem. E aquela ordem é uma ordem legal, mas ele se recusa a cumprir a ordem. Sujeitos do crime. O sujeito ativo é um militar inferior. Por que inferior, sujeito ativo? Porque ele vai descumprir ele não vai cumprir a ordem do militar superior. Então, de certa forma, o sujeito passivo do crime não é só a instituição militar, mas é também o oficial que não teve a sua ordem devidamente cumprida, tá? E se os militares forem de igual posto ou graduação, já falei isso em todos os nossos crimes que nós vimos, que nessa situação vai se ver o caso concreto para ver quem tem naquele momento uma relação de hierarquia, ou melhor, que é superior ao outro, mesmo sendo de igual patente. Em que o militar da reserva ou reformado, ele pode ser sim sujeito ativo deste crime. Professor, da reserva ou reformado? O reformado é o sujeito que foi, entre aspas, aposentado compulsoriamente, né? O da reserva é aquele sujeito que foi posto para a reserva, ele continua recebendo ainda, ele pode, dependendo do caso, ele pode ou não voltar. Agora, o reformado não, aquele que foi aposentado compulsoriamente. Então, ele também pode responder por este crime. Então, aqui ele se recusa. O tipo aqui é o que acontece? É dada a ordem e ele se recusa a cumprir a ordem. É no sentido de não aceitar, de rejeitar. É no sentido de fazer, eu não vou fazer. Eu não vou cumprir aquela ordem. É um crime omissivo. Por que é um crime omissivo? Porque a conduta criminosa dele é um não fazer. Ele não vai contra a ordem, simplesmente ele não vai cumprir a ordem. Então ele vai ficar inerte. Ele não vai agir contra aquela ordem. Mas se ele mandou fazer, ele não faz, ele está agindo contra, mas ele não está agindo numa conduta positiva. Ele vai estar agindo numa conduta negativa, numa omissão. Então ele é um não fazer quando ele deveria fazer. É isso que diz a doutrina. Gente, a ordem do superior pode ser verbal ou escrita. Isso é muito importante. Mas, professor, então a ordem pode ser escrita ou pode ser verbal? Exatamente. Aqui o conceito é amplo, mas é uma ordem legal, uma ordem prevista. Se ela for verbal, ela tem uma base legal para ser verbal. Toda ordem emanada sendo verbal ou sendo escrita, ela tem que ter base legal, ela tem que ter fundamento legal. Porque nós já vimos que ordens ilegais, elas não podem ser cumpridas. E é detalhe por quê? Porque não é qualquer tipo de ordem, né? Há uma recusa em obedecer a ordem sobre assunto ou matéria de serviço. Então, a primeira parte é relação direta com a atividade militar. O militar vai lá, ele é mandado para fazer uma tarefa, ele se recusa a fazer aquela tarefa. Ou aquele serviço, você vai ser mandado para o interior, ele fala, não vou, eu não quero ir para o interior. Então, naquela situação, existe uma recusa. Você foi convocado para aquela situação. Não vou fazer, eu não quero. Então, essa recusa é com relação à ordem sobre assunto
assunto ou matéria de serviço. Dele também, ó, é caracterizado do militar escalado para a formatura que, ao receber a ordem de superior, recusa-se a entrar em forma. Então, olha só. Delito caracterizado do militar escalado para a formatura que, ao receber a ordem de superior, recusa-se a entrar em forma. Ordem dada em matéria ou assunto de serviço deve obedecer o princípio da legalidade, de modo que não exige o cumprimento de ordem não prevista em lei. Só volto a falar. A ordem tem que ser prevista em lei. Então, é muito importante essa distinção. A segunda modalidade é com relação ao dever imposto pela lei, regulamento ou instrução. Aqui é mais amplo. Com relação ao serviço, é com base na lei. Sem estar relacionado com o serviço militar, a ordem é relativa ao dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Professor, o que significa isso? Significa uma ordem, uma norma penal em branco. Por que uma norma penal em branco? Porque precisa de um complemento. Aqui nós temos a fonte. A fonte qual é? Quais são as fontes? A lei. Então, se a ordem foi emanada da lei, a gente tem que saber da onde que veio. Qual regulamento ou qual instrução. Mas, deixar bem claro, ele se recusa a uma ordem que está prevista na lei, ele se recusa em dar cumprimento a uma ordem que está no regulamento, e ele se recusa a dar cumprimento a uma ordem que está na instrução. Então, existe base legal, mas ele se recusa a isso. Professor, o que é instrução? Conceito de instrução. Aqui a doutrina diz assim, é mais abrangente possível. As notas de instrução, notas de serviço, manuais, se não cumpridos, caracterizam a segunda parte. Então, é o mais abrangente possível. Quando fala-se instrução, nós estamos falando até de manuais, que são situações do cotidiano do militar. Então, o militar ele tem a questão legal e existe a questão dos manuais de conduta, de norma, que são estabelecidos e, com isso, se ele deixar de cumprir, acaba gerando esse crime. Então, o sujeito ele tem a consciência, gente. Olha só, o elemento subjetivo aqui, ele tem a consciência de que ele está descumprindo uma ordem. E ele tem o dolo de descumprir essa ordem. Então, ele não quer cumprir. Ele sabe, ele tem noção que é um superior dando a ordem, ele conhece da ordem. Professor, e se ele desconhecer da lei? Ele vai ser responsabilizado. Não esqueçam. O erro de proibição, que é a interpretação errada da lei, faz com que ele responda, mas vai ter uma pena atenuada. Aqui não. Aqui deixa bem claro. Aqui serve o sujeito para ser punido de forma integral, ele tem que ter consciência da ordem, do dever de fazer, e ele se omite com relação a isso. Professor, qual que é a diferença entre obediência, recusa de obediência e desobediência? No crime de recusa de obediência, a ordem do superior é direta, podendo ser transmitida por um militar. E no crime de desobediência, a ordem é legal. Percebam, no crime de recusa de obediência, o militar dá a ordem. Ele dá a ordem, faz. No crime de desobediência, a ordem já está na lei. Ele descumpre o que está na lei. Não tem uma figura no meio do caminho. É como se fosse assim. No crime de recusa de obediência, o superior dá a ordem, o inferior recusa. Já no crime de obediência, o militar ele recusa
a ordem. Você perceba que não existe o superior para dar a ordem no crime de desobediência. No crime de recusa à obediência, recusa a obediência. Alguém vai cobrar-lhe a obediência de algo e ele se recusa a fazer. No crime de desobediência, a lei diz, não faça, e ele faz. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na lá concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.